continuar a segunda parte da entrevista com o pastor Alan Pallister, e vamos fazer. Íamos há bocadinho na parte das Caldas da Rainha, pastor na igreja e, ao mesmo tempo, professor no Seminário Batista. Como é que surge esse convite? Que cadeiras deu no início, se lembra, e como é que foi esse envolvimento com o Seminário Batista? Eu já tinha dado algumas aulas em colaboração com o Instituto Bíblico Português e tinha gostado muito dessa oportunidade. O Seminário Batista, na altura, estava em crise, porque o diretor anterior, e que depois veio a ser o diretor posteriormente, também o pastor Manuel Alexandre Júnior, tinha saído e tinha havido algumas dificuldades, talvez a nível pessoal, mas também uma crise doutrinária. O diretor, temporariamente na altura, era o pastor Daniel Machado, que era o meu pastor, portanto foi natural, foi fácil eu sugerir que podia ter uma parte no ensino, uma vez que tinha tirado o curso, a metade do curso em teologia em Cambridge, mas também tinha tido experiência na igreja, e as minhas convicções teológicas eram conservadoras e a favor da inerrância da Bíblia, não a favor do novo liberalismo que estava, de certa maneira, a desafiar o seminário, mas que, muito mais ainda do que isso, tinha sido a posição dos meus professores em Cambridge. Eu tinha tido que lutar para manter as minhas convicções em Cambridge. E então senti que podia contribuir alguma coisa para o seminário nessa área. Comecei a dar aulas na área da teologia sistemática e ética, e também fiz parte de um grupo que foi chamado para tentar determinar qual iria ser o futuro, teologicamente falando, do seminário. Para simplificar a história, o resultado, depois de algum tempo, foi que o pastor Manuel Alexandre Júnior foi convidado a voltar à orientação do seminário e tive o privilégio de trabalhar com ele durante vários anos. Então começa a dar aulas, a vir de Caldas da Rainha para Lisboa para dar aulas e voltar, ou ficava a dormir? Sim, algumas vezes, quando era de um dia para o outro, ficava a dormir lá no seminário, havia sempre essa possibilidade. Quando era tudo no mesmo dia, podia ir e voltar. Uhum. E quantos anos, lembra-se, quantos anos deu assim essas cadeiras? Foi muitos anos. Essas cadeiras deve ter sido uns 27 anos em total. E depois entrei a dar, ocasionalmente, algumas outras disciplinas. A Celeste também dava algumas? A Celeste chegou a colaborar comigo, sobretudo nas áreas da ética cristã e da teologia sistemática. E quando tinha que dar aulas tarde à noite, que era sempre uma dificuldade para mim, a Celeste muitas vezes entrava, preparava as coisas comigo e dava aula a partir das 10 da noite. Uhum. Interessante. E depois surge o convite até para o Alan depois ficar mais tarde como um dos responsáveis do Seminário Batista. Sim, na altura da saída do pastor Paulo Pascoal, fui chamado para isso. Não tanto porque era um bom administrador, tinha alguma falta de capacidade nessa área, mas por causa da posição teológica e de uma certa confiança que sentia que tinha da parte dos pastores e líderes do meio batista. Então, lembra-se assim alguns alunos que o marcaram? Assim, esta pergunta não estava preparada, mas assim, alguns alunos que o tenham marcado e algum caso assim, ou teológico, ou se mencionar algum, vou falhar em não mencionar outros, mas uma pessoa que salta à mente imediatamente é o pastor João Manuel Negodi, que veio a ser pastor e ter algumas responsabilidades no meio batista em Angola, e que chegou ao seminário praticamente numa situação de fome, e sem ter um apoio formal
da sua igreja, embora tivesse uma boa relação com a igreja, mas eles não tinham possibilidade de ajudar para a viagem. E quando chegou ao seminário, era preciso alguém receber o João Manuel nos fins de semana para a sua sobrevivência. E então foi sugerido que colaborasse conosco em Caldas de Rainha, e foi realmente uma experiência muito boa trabalhar com o João Manuel, que era um estudante excelente e tinha boas capacidades na área de evangelização pessoal. Que depois chegou a morar convosco. Sim. Que chegou a morar convosco e a colaborar lá na Igreja das Caldas da Rainha. Sim, exatamente. Muito bem. Então, e durante esse tempo o Alan considerava-se, durante esse tempo, especialmente porque estava a exercer diferentes tarefas, considerava-se mais pastor, considerava-se mais professor, teólogo, escritor? O que é que o Alan, como é que se autodefine? Eu não podia separar a função de pastor da função de professor. Acho que era pastor no sentido de ensinar uma igreja. Era professor no seminário no sentido também de tentar ajudar a orientar os alunos num sentido mais pessoal. Esta parte do cuidado pastoral dos alunos veio a ser muito mais desenvolvido depois. Eu sempre senti que tinha que ser pastor quando eu estava a dar as aulas no seminário. Durante esse tempo surge um desafio que é criar um centro nas Caldas da Rainha, um centro de reflexão. Sim, como é que surgiu essa história e qual era um dos objetivos do centro? A figura de Francis Schaeffer tinha sido bastante marcante para mim e também para a Celeste. E veio a ser depois para o John, o nosso filho, que descobriu a Francis Schaeffer sem saber que nós sabíamos alguma coisa acerca dela, independentemente quando eu estava a estudar filosofia na universidade. Entretanto, o Joaquim Rogério, conhecido como Kim Rogério, desafiou-nos a tentar fundar um pequeno centro em Portugal e teve o apoio muito generoso de uma fundação em Inglaterra que também ajudava o Centro Evangélico Cascadas em Espanha. Portanto, em 2001 fundou-se um centro perto da Caldas de Rainha, em colaboração com o centro existente em Espanha, e a tentar em escala pequena, embora sem um relacionamento formal, mas tentar levar a cabo alguns dos ideais da Francis Schaeffer e da sua família. Eu estive presente agora numa reunião que houve lá no Canto da Rola, no chamado Canto da Rola nas Caldas da Rainha. Sim. E foi referido que vocês, o casal, o Alan e a Celeste, são pessoas que são pioneiros, que começam ministérios. Vimos há bocadinho na primeira parte que começaram o GBU e que depois o GBU seguiu. Vocês não fazem questão de querer se manter, existe muito essa vontade nas pessoas, que é quando depois as coisas estão grandes, a gente dizer e querer continuar a estar, mas vocês afastam-se e são pioneiros. E começaram no GBU, começaram também no Canto da Rola, que agora está o pastor Vacílios. Sentem isso? Sentem mesmo que há uma chamada a Deus, terem sido pioneiros? De certa maneira quer dizer, eu creio que Deus tem bastante sentido de humor em chamar alguém, sentido de humor em chamar alguém tão tímido como eu a começar novas iniciativas, mas também sei que quando a visão vem da parte de Deus não depende das nossas faculdades, das nossas qualidades, mas depende da sua orientação, e Ele levanta outras pessoas ao nosso lado que podem suprir aquilo que falta em determinadas áreas. Talvez seja disso que surge essa vontade de iniciar e depois sair. No caso do GBU, saímos ainda antes de termos algum sucessor para ser secretário-geral, mas tinha liderança. Em outras situações, nós, por exemplo, tentamos
fundar uma associação de professores cristãos evangélicos que não deu certo, quer dizer, que continuou a funcionar durante algum tempo e depois deixou de existir. Portanto, não é só uma história de sucesso, de maneira. Certo. Então agora, depois podemos voltar atrás, mas vocês também estão a ser pioneiros. O Alan, como é que se sente em Inglaterra? Sente-se também assim a começar, está a ser um desafio para vocês, esta ida para a Inglaterra, que vocês foram para a Inglaterra há 2 anos? Sim. 2 anos. Como é que... Isso foi muito curioso, porque não há dúvida que a razão principal da nossa ida foi por causa de uma situação da família, que o nosso filho mais novo e a sua esposa perderam uma bebê nascida prematuramente, e por causa de várias dificuldades deles, e por causa de termos também um filho no Ministério Cristão em Inglaterra, com quem tínhamos relativamente pouco contato direto, só contato por telefone e por WhatsApp e essas coisas, mas contato direto tínhamos menos, e eles também tinham filhos pequenos. Portanto, foi por causa da família que mudámos para Carlisle, no norte de Inglaterra, que é bastante perto da minha zona de origem. Mas encontramos 2 tipos de desafio. Um foi numa igreja local que deu muito apoio ao nosso filho e Nora, uma igreja pequena e, de certa maneira, envelhecida. A Grace Church. Grace Church, com uma qualidade de ensino bíblico extraordinária e com muita vontade de atingir as pessoas. Nós sentimos o desafio de ser um simples colaborador dessa igreja, mas eu fiz questão desde o princípio. Eu não estou aqui para ser pastor nem ancião, portanto não estamos disponíveis para esse tipo de responsabilidade, mas para pregar sim, quando quiserem, quando desejarem. Mas também, ao mesmo tempo, outro desafio das igrejas metodistas da minha zona de origem. Eu cresci nesse meio e algumas vezes acompanhava o meu pai, que era pregador leigo, quando ia pregar em algumas das igrejas, e tinha tido pouco contato ao longo dos anos, mas lá naquela zona há uma tradição de igrejas metodistas evangélicas, que é um tipo de metodista pouco comum, pouco conhecido em Inglaterra agora. Em geral, a denominação é extremamente liberal e ecuménica, na minha opinião, tem-se afastado bastante dos fundamentos de Wesley e Whitefield, dos fundamentos históricos, doutrinários. Mas naquela zona, tanto as igrejas como as suas lideranças realmente perfilham essas posições evangélicas. Portanto, eu disse ao pastor que também tinha dado um apoio muito grande ao nosso filho Andrew e à sua esposa. Eu disse que estaria disponível para visitar uma igreja uma semana por mês, e a ideia foi aceita imediatamente e tem-se mantido. Só sentimos a falta disso neste período do Covid, obviamente, mas daqui a pouco estamos de volta, se Deus quiser. Igrejas pequenas, bastante envelhecidas em alguns casos, mas um dos pastores é um jovem e muito dinâmico, muito evangélico, e há realmente esperança que o testemunho evangélico ainda se mantém. Nós não conseguimos compreender como é que as pessoas dizem que são metodistas coerentes ou de outra denominação qualquer, coerentes, anglicanos, presbiterianos, etc., quando acham muito bem o casamento de pessoas entre o mesmo sexo nas igrejas. Achamos que é uma coisa completamente inaceitável. E segundo o que temos ouvido, 80% dos metodistas no Reino Unido estão de acordo com essa situação.
quem não aceita a situação é uma minoria, mas estamos dispostos a colaborar, independentemente da decisão deles, se vão continuar como afiliados na denominação metodista ou não. Então, e agora que está longe, embora perto das novas tecnologias, mas longe da Igreja de Portugal, quais é que considera que são os maiores desafios para a Igreja em Portugal? Eu depois vou perguntar da Inglaterra, estava aqui a falar de algumas das questões dos valores. Os desafios para a Igreja em Portugal. Sim, onde é que posso começar? Eu creio que as igrejas que eu conheço, em geral, estão numa boa posição doutrinária. O liberalismo é um problema que afeta pouco e doutrinariamente as igrejas têm convicções bíblicas sólidas e estão comprometidas tanto com a evangelização como a ação social. Claro, também aqui temos problemas de comunidades pequenas, envelhecidas, com tradições instaladas que talvez não permitem atingir uma geração mais nova. Temos algumas situações de conflitos entre grupos dentro das igrejas, mas essa é uma situação comum. Eu tenho podido compreender que em outros países também é uma situação bastante comum. Eu creio que as igrejas têm que continuar na linha em que estão, aproveitando bem os recursos que vêm de irmãos e irmãs que vêm do Brasil e de outras origens, países africanos, e não chegar à posição a que as denominações mais liberais e muitos crentes em Inglaterra têm chegado, que é de uma chamada tolerância excessiva que termina por eliminar o Evangelho. E a nível dos desafios da Igreja inglesa, são outros? Sim. Em Inglaterra, a Igreja Anglicana é uma maioria e o nosso filho é pastor da Igreja Anglicana e tem um movimento evangélico significativo. Estas questões éticas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc., estão debaixo da superfície, portanto há muitas pessoas dentro da Igreja que estão de acordo com essa linha. Portanto, a questão que se põe é se a Igreja Anglicana algum dia vai dividir. É um desafio grande, mas convém compreender que há um setor muito significativo da Igreja Anglicana que é evangélico, talvez em termos de membros ativos, se podemos fazer uma estatística assim, mais do que qualquer outro setor na Igreja Anglicana, e talvez a nível de denominação seja o grupo evangélico mais numeroso no país. Depois há a questão da Igreja Metodista, que já mencionei, e igrejas como a nossa, que são mais conservadoras, numa tradição reformada, precisam de ser desafiadas a encontrar novas maneiras de atingir as pessoas, talvez em alguns aspectos novos estilos de culto que possam ser assim mais agradáveis para a geração mais nova. É um país em que a situação ética tem polarizado tanto que é difícil não cair num radicalismo quando a questão LGBT entre os partidos políticos parece praticamente pacífica, todos eles apoiam, porque dizem que têm que respeitar as pessoas e as suas maneiras de ser, etc. E as igrejas evangélicas não podem
aceitar essas posições de maneira nenhuma. As famílias, a noção da família está muito mais diluída, muito mais afastada de qualquer base cristã em Inglaterra do que em Portugal. Chegamos a ouvir dizer quando as pessoas estão casadas e estão a participar em alguma associação, algum grupo de discussão com pessoas que não são crentes, que não devem dizer o meu marido ou a minha esposa, devem dizer o meu parceiro ou a minha parceira, mesmo que estejam casados, porque essa ideia de casamento está fora de lugar. Diferente. Não, centros urbanos também. Sim. Tem-se vivido já dessa forma aqui em Portugal. Vocês mudaram-se para a Inglaterra e a ideia é ficarem uns anos em Inglaterra? Em princípio, sim, estamos abertos para a orientação que Deus possa dar. Para mim, pessoalmente, dá uma oportunidade de praticar um tipo de semi-reforma, quer dizer, meio aposentação, e ter alguma atividade útil na pregação. Em geral, as pessoas continuam a pregar a ter uma idade muito mais avançada do que a minha, e posso concentrar-me mais nessa área, que é muito agradável. Para a Celeste é muito agradável, para a Celeste e para mim, é muito agradável o contato direto com uma parte da nossa família que está lá e pelos meios de comunicação que existem, claro, mantemos um contato muito regular com Portugal também. Vocês já têm 5 netos. A Rona, 3, 4, 5, 6 e vem o 7º. Sétimo, sim. É o 7º neto. Isso, incluindo a Rona, fala-se. A nascença. Vai nascer em breve o vosso 7º neto. Sim, o nosso neto é estoniano, se Deus quiser. Exatamente, vai nascer na história. No fim de outubro. E o Alan, quando foi para a Espanha, vamos recuar, nós já fizemos aqui o percurso ao longo da sua vida e da Celeste. Quando veio para a Inglaterra, o objetivo era ser pastor de uma igreja, trabalhar com a igreja local, ou vinha para trabalhar em organizações? Porque o Alan também trabalhou com os Gideões, não foi? Ou estou a fazer confusão? Não trabalhou, mas houve outras organizações com que trabalhou. Sim, de alguma maneira ou outra tivemos alguma colaboração, por exemplo, a União Bíblica, escrevendo notas, e houve várias situações de colaboração em associações. Não tinha inicialmente a intenção de ser pastor, achava que não tinha feitio ou temperamento para ser pastor. Essa ideia só veio aos 40 anos. Há uma expressão que o Alan sempre refere a nível do pastorado, que sempre me disse a mim e partilhou com outras pessoas, tem a ver com a equipa. Sim. A importância de ter uma equipa na liderança. Sim. E infelizmente as igrejas têm tido um pouco a noção de que o pastor é quem faz o trabalho, o pastor é quem evangeliza, o pastor é quem medita, e então domina nas decisões da igreja, apesar das igrejas serem democráticas. Essa noção não concordamos, estamos muito a favor do trabalho da equipe, homens e mulheres que sentem a chamada para a liderança, conseguirem articular os seus dons e capacidades, normalmente sob a liderança de um pastor ou ancião, um elemento masculino. Há um tema que não referimos ainda, que é missões. O Alan teve algumas experiências com missionários e também teve algumas experiências de ir a outros países. Temos conhecido muitos missionários. Fomos membros associados da Missão Cristã Europeia durante muitos anos e encontramos muitos missionários de outros países que vêm aqui
na Austrália, Holanda, Inglaterra, etc. Também temos tido algum contato com missionários que trabalham em outros países. Uma experiência muito marcante para mim foi ir a Moçambique e participar numa semana de estudos teológicos para pastores, nesse caso das igrejas batistas em Moçambique. Outra experiência marcante foi, alguns anos mais tarde, ir com um grupo de jovens para uma viagem missionária bastante discreta em Marrocos. Portanto, ganhamos assim um pouco a visão do trabalho missionário em outros países. Também ganhamos a consciência de que em alguns países do mundo o trabalho evangélico está a crescer tanto que, considerando o mundo em geral, talvez o movimento evangélico seja um movimento religioso que está a crescer mais do que todos os outros, que é o contrário do que parece quando olhamos para a situação na Europa e América do Norte. É realmente um contraste muito grande. Alguma coisa que eu tenha marcado, uma atividade, algum acampamento, ou um retiro, ou algum momento de reflexão, não sei, a ida a Labri, as diferentes idas, alguma coisa que aconselha a que as pessoas que ainda têm a oportunidade de ir e que têm a oportunidade de um desafio que te queira deixar dessas pessoas para participarem ou fazerem? Assim fora do país? Sim, fora do país ou dentro do país? Bom, as coisas em que temos investido tempo e energia, continuamos a acreditar muito na importância que elas têm. Como o GBU, acreditamos que é uma oportunidade excelente de crescer espiritualmente e participar na evangelização. Também aprender a trabalhar de uma forma interdenominacional. O Seminário Batista continua a recomendar, mas não deixa de recomendar também o Instituto Bíblico Português, que é uma instituição que tem uma base interdenominacional e também extremamente válida. Essas pelo menos posso mencionar, mas há muitas outras. Portugal é um país que tem uma tradição bastante forte de acampamentos de jovens, seja dos irmãos, seja da União Bíblica, seja batistas, e acho que muitas vidas têm sido transformadas através do encontro com Cristo nessas atividades. Portanto, recomendo fortemente o envolvimento nesses acampamentos. Quando estava a fazer a pergunta, estava a pensar, porque foi algo que marcou o meu início de relacionamento com a Lilian, que era tempo para parar, tempo para pausa, haver as pessoas terem tempo, que não precisa de ser um sabático, pode ser uma semana, pode ser um fim de semana, ou um tempo mais pequeno, e fazerem esse tempo de reflexão. Creio que também é algo que vocês acreditam que é preciso. Pois, e para isso recomendo então o Canto do Rola, e o seu novo diretor, Pastor Vasílio de Lima, que tem assim uma experiência excelente e capacidades muito grandes para levar esse trabalho muito mais longe do que nós conseguimos levar. Eu penso que sim. Bom, na realidade o trabalho é de Deus, não é? E Deus é que dá o crescimento, mas creio que Deus tem trazido as pessoas certas, o Vasílio e a Mara e os seus filhos, para dirigirem aquele centro. Vamos passar algumas curiosidades. Que eu estava a falar com a Lilian enquanto estávamos a preparar, que também íamos pôr durante a entrevista, e não conseguimos pôr durante a entrevista, vamos guardar agora para o fim, algumas curiosidades. Qual é quando em Inglaterra, vocês os dois, a vossa refeição favorita enquanto casal? Como é que vocês, o que é que vocês, eu vou dizer que é o lanche, a Lilian diz sempre que a mãe, o favorito é o lanche, é estar a beber um chá com calma. Porquê é que valorizam tanto esse tempo? Para o contato social com outras pessoas é uma boa oportunidade, porque não é demasiado exigente em termos de trabalho, e é numa hora do dia simpático.
Mas de certa maneira, nós como família continuamos a ser portugueses. Temos um almoço português preparado por uma cozinheira portuguesa e isso também continua. Exatamente. Pronto, não sei se tem alguma coisa que queira terminar, com algum desafio, alguma passagem bíblica ou com algum versículo que queira terminar aqui a nossa entrevista. Esta entrevista insere-se numa sequência de entrevistas que estão colocadas online e que se irão partilhar dentro da própria igreja e dos membros das igrejas. E tivemos aqui a oportunidade de ver um casal, pronto, Alan e Celeste, que agora mudaram-se, depois de muitos anos aqui no ministério, para a Inglaterra. Nós falamos um pouco sobre sermos nómadas. Não somos muito. Viajamos pouquíssimo fora da Europa e há pessoas que viajam pelo mundo fora, mas de certa maneira nós fomos chamados para situações novas com relativamente pouca segurança no aspecto humano e isso nos tem marcado a ambos. Portanto, eu lembro-me de Abraão em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E isto de morar em cabanas com Isaac e Jacó tem qualquer coisa a ver com a maneira como os nossos filhos também participaram na nossa vida e nosso ministério. Não tiveram talvez as mesmas garantias, as mesmas seguranças materiais que muitos outros, mas creio que vemos o efeito que isto teve nas suas vidas e eles partilham muito as nossas convicções, graças a Deus. Obrigado, Alan, também obrigado, Celeste, obrigado a Lilian também por participar, obrigado a todos os que assistiram. Alguma questão que queiram também podem enviar por escrito, e-mail, ou entrar em contacto, quer pelo Facebook, quer por e-mail para o Alan e a Celeste. Deus os abençoe, bom resto de dia.